Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma meditação, mais uma reflexão sobre a Palavra de Deus. Nós temos falado muito sobre a obra redentora que Jesus realizou na cruz do Calvário, trazendo perdão ao ser humano, perdão dos seus pecados. Mas será que esse perdão dos nossos pecados está condicionado a alguma coisa, alguma exigência, algum ensinamento que Jesus faça? Eu queria meditar sobre isso com você. Importante nós meditarmos nos conselhos, nas orientações bíblicas, principalmente nas palavras do Senhor Jesus, nos seus ensinamentos que Ele nos passa. Primeira coisa, perdão dos nossos pecados está condicionado a uma situação que Jesus nos ensina. E Ele nos ensina já na oração do Pai Nosso, quando disseram para Ele, ensina-nos a orar. E Jesus fez a seguinte oração: portanto, vós orareis assim. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9 em diante. Ele diz assim: portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deus nos fala o coração, Jesus nos ensina nas suas palavras. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas ofensas, perdoa os nossos delitos, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, as pessoas que nos têm ofendido, alguém que nos fez algum mal. Nós temos que ter espírito de perdão. Só que esse perdão não é perdoar só de lábios, só com palavras, só com vocabulário. Tem que existir o sentimento perdoador, como nós precisamos e recebemos de Jesus esse perdão. Então, na própria oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina que nós temos que perdoar aos nossos ofensores, as pessoas que nos têm maltratado, nos têm ofendido, nos têm feito alguma injustiça. Da mesma forma como nós perdoamos, é que Deus vai nos perdoar. Ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 21, Pedro fez uma pergunta a Jesus. O apóstolo Pedro perguntou para Jesus. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Porém Jesus lhe disse: não vos digo que até 7, mas até 70 vezes 7 por dia. Jesus ensinou a Pedro que ele deveria ter um espírito perdoador, devia perdoar aqueles ofensores, as pessoas que pecam contra ele, que ofendem, que maltratam, que são injustas. E Pedro perguntou: quantas vezes eu preciso perdoar? 7 vezes todo dia? Jesus disse: não te digo 7, mas 70 vezes 7. Porque quase todos nós, quando oramos, fazemos nossas orações, pedimos perdão pelos nossos pecados, porque basta passar algum tempo que entre uma oração e outra nós sabemos que nós erramos, nós pecamos, nós transgredimos, e precisamos pedir perdão. E no versículo 32, nos conta aqui a parábola de um senhor que tinha empregados, e um dos seus empregados lhe devia uma quantia muito grande de dinheiro. E esse senhor disse que ia tomar as providências, vender a esposa, vender o filho, como era costume naquela época, para poder pagar a dívida que aquele homem tinha com ele, seu funcionário, E o senhor disse: vou vender a sua família, vou vender suas coisas para poder ser ressarcido do dinheiro que você me deve. E esse homem, muito aflito, muito em aflição,
Diz, Senhor, por favor, tem misericórdia de mim, eu vou pagar, nem que seja aos pouquinhos. Fez um clamor diante daquele homem que se compadeceu, aquele patrão se compadeceu dele e perdoou toda a dívida que ele tinha. Está perdoado, não precisa pagar mais nada, né? E aquele homem saiu de diante da face do seu senhor e, chegando na rua, ele encontrou um outro colega de trabalho que devia uma pequena quantia de dinheiro para ele, né? E ele pegou o homem pelo pescoço e disse assim, isso Jesus contando, né? Jesus contando, pegou ele pelo pescoço e disse, paga o que você me deve, paga o que você me deve. Não, tem misericórdia, pediu, clamou por misericórdia. Ele diz, não tem misericórdia, levou ele na justiça para ser preso e pagar aquela conta de qualquer maneira. Então Jesus mostrou que da mesma forma como nós somos perdoados por Deus nos nossos pecados através de Jesus, um alto preço que Ele derramou seu sangue puro no alto madeiro da cruz para nos perdoar, nós devemos ter espírito de perdão. Há muitas pessoas que guardam mágoa no seu coração, guardam falta de perdão, né? Dizem com os lábios, falam com as palavras do vocabulário, não, eu perdoo, mas tem que haver um verdadeiro sentimento como há no coração de Deus a respeito das nossas faltas que Jesus pagou. Jesus zerou nosso débito, as nossas dívidas com o Senhor. Da mesma maneira, nós devemos agir, lembrando que Jesus, quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, ele incluiu essa condição dentro da oração. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, aos nossos devedores. Está condicionada esse ensinamento dentro da oração do Pai Nosso, né? Pedro perguntou para Jesus quantas vezes deveria perdoar o seu irmão que lhe ofendia, que pecava contra ele. Perguntou 7 vezes, Senhor. Então, será que todo dia se essa pessoa vai pecar contra mim, 7 vezes eu tenho que perdoar? E Jesus disse, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, mostrando que Pedro deveria ser longânimo, como longânimo é o nosso Deus. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Há pessoas que sofrem muito porque carregam, às vezes, durante anos, décadas, levam um sentimento de falta de perdão, de rancor, de revolta contra alguém, contra alguma situação, contra alguma coisa que aconteceu, né? Nós devemos ter sentimento de perdão, devemos ter um coração perdoador. Nós devemos ter, porque Jesus nos perdoou, morreu, deu a sua vida, derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Da mesma forma, nós devemos ter um coração perdoador, que nem o Senhor diz que perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Temos que ter um coração perdoador. O perdão deixa o coração leve, mas nós devemos apresentar diante de Deus nosso coração vazio de raivas, rancores, iras, espírito de vingança. Em nome de Jesus, que nós possamos viver, ter no nosso coração, na nossa alma e no nosso espírito, realmente um sentimento de perdão a respeito de todas as situações que nos magoaram, nos feriram, que nos prende às vezes uma situação do passado. Vamos perdoar em nome de Jesus, que assim nos ensinou o Senhor. E nós vamos orar. Vamos orar mais uma vez, falar com Deus a respeito da sua vida, a respeito da sua família, a respeito do seu lar. Eu não sei o que você está passando, mas em nome de Jesus, com um coração perdoador, um coração leve, livre de qualquer culpa, de qualquer acusação, vamos orar a Deus, buscar a bênção do Senhor. Se você quer orar comigo, feche os seus olhos, inclina a sua cabeça e apresenta diante de Deus as suas necessidades, porque nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amém? Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora em nome do Senhor Jesus. Nós nos apresentamos diante da Tua face, apresentando os nossos problemas, as nossas necessidades, a nossa família, os nossos lares, os nossos entes queridos. Senhor, são tantas necessidades que se passam,
São tantas necessidades que as pessoas têm. Senhor, eu oro por esse pai de família, por essa mãe de família, por esse jovem, por essa jovem, por esse homem, essa mulher que precisa da tua bênção. Te pedimos, Senhor, perdoa as nossas faltas, nos apresenta diante de Ti, Senhor, na presença de Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados, da mesma forma como nós perdoamos, ficamos com o coração livre diante das pessoas que nos ofenderam, que nos maltrataram, que nos injuriaram. Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu és conhecedor de todos os sentimentos. Senhor, abençoa essa família, este lar, pelo poder do Teu Espírito. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor alcance essa pessoa enferma que está precisando da restauração da sua saúde. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa pelo poder do Teu Espírito, concedendo o Teu milagre, a Tua bênção. Em nome de Jesus eu te rogo e para a Tua glória. Amém. E, Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, pois nós oramos em nome do Senhor Jesus e para a tua honra e glória, louvor e adoração. Amém, Jesus. Amém. Amém. Creia que vamos ter um espírito perdoador, vamos ter um sentimento de perdão no nosso coração, porque se nós não perdoarmos, não seremos perdoados também. O perdão de Jesus, o perdão de Deus para a nossa vida está condicionado a termos o mesmo comportamento, o mesmo amor que Deus tem, perdoando a quem nos tem ofendido. Deus te abençoe, Deus te guarde, um grande abraço. Eu sou o pastor Paulo Ivaisper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, nos permitindo Deus. Até a próxima.